Ah, falemos da brisa. Ai, tens um livro tão bonito. Que livro lindo. Essa capa é maravilhosa. Pensas que sim? Eu não penso, eu tenho a certeza. Mas olha, eu até vou, já que estás a mencioná-la, até vou tentar perceber de quem é a capa. Então, de quem é? Olha, é mesmo do autor. Ah, isso é fantástico. E o autor é? É mistério. Eu vou começar por ler. E depois eu tenho que adivinhar. Exatamente, eu vou começar por ler. Mas eu já não me lembro o nome que me disseste há 2 minutos atrás. Curtíssimo conto, que Desculpa, eu tenho muito muita graça. apropriadamente eu trago aqui nesta altura do ano, que se chama A Cerejeira em Flor. Ah, que bonito. É muito curto. Eu vou ler 2. Curtíssimos. As cerejas também são pequeninas. Curtíssimos. O camponês afeiçoou-se a uma cerejeira desde que a sua mulher faleceu. Todas as manhãs a visitava, afagando o seu tronco. No mês em que o camponês esteve de cama com bronquite, também a cerejeira adoeceu. Depois levantou-se e voltou a acariciá-la e a falar-lhe, e rapidamente a cerejeira de 1000 folhas enfeitou seus ramos. Um dia no mercado, ao comprar uma foice, o camponês sentiu um irresistível desejo de regressar aos seus campos. Parecia-lhe que a cerejeira precisava de si. Encontrou-a toda florida, sorrindo para ele. Sentou-se então sob a árvore, com as costas apoiadas no tronco, e de improviso, sobre o corpo do camponês, choveram todas as pétalas da cerejeira em flor. Que maravilha. É lindíssimo. Não é um autor japonês, ao contrário do que muitos poderiam pensar. Também há cerejeiras em flor em Portugal. Mas esta capa belíssima Ah, é tão lindo. é de um autor italiano, faleceu há 8 anos. Eu acho que já o trouxe também. E que já o trouxeste, é verdade. E que não só se tornou conhecido como poeta e contista, mas sobretudo como grande argumentista para os filmes de 3 enormes realizadores que eu amo profundamente. O Fellini, o Antonioni e o Tarkovsky. Que trio. Pois. De peso. Nomeadamente o filme mítico, um dos filmes míticos, porque eu acho que são todos, do Tarkovsky, o Nostalgia. Que houve um conto deste Tonino Guerra, que foi aproveitado para o argumento do filme do Tarkovsky. E ias ler outro conto dele? Eu vou ler outro conto dele, que se chama O Despertador. Oh. Um despertador exposto sobre um tapete cheio de pó era tudo quanto possuía para vender o pobre comerciante árabe. Durante dias reparou que uma velha se interessava pelo relógio. Era uma beduína, pertencente a uma daquelas tribos que voam com o vento. Desejas comprá-lo? Perguntou-lhe um dia. Quanto custa? Pouco, mas não sei se o vendo. Se também este desaparecer, deixarei de ter um trabalho. Então por que o tens exposto? Porque me dá a sensação de viver. E tu por que o queres? Não vês que lhe faltam os ponteiros? Faz tic-tac? Quis saber a velha. O comerciante deu corda ao despertador, fazendo soar um sonoro e metálico tic-tac. A velha fechou os olhos e percebeu que na escuridão da noite podia assemelhar-se a um coração que bate ao lado do seu. Ah, tão bonito. Mas o Tonino Guerra tem esse dom de transformar os finais em algo muito mágico e muito poético. Extremamente poético. E romântico também. Sabes que ele escrevia num dialeto italiano, romagnolo. O romagnolo. É muito curioso. E até ao final da sua vida manteve esse dialeto bem presente no seu falar diário. Típico da zona onde ele pertencia. Sempre podia fazê-lo, ele falava em romagnolo. É muito bonito. Tanto assim que há algumas traduções diretamente do romagnolo e não do italiano.
É faz curioso. sentido, Não é? claro, claro. Olha, eu tenho aqui este livro, é uma das minhas últimas aquisições. A editora é o Senhor Teste. O Senhor Teste é uma pequena editora que tem-nos trazido algumas delícias recentemente para o mercado. E este último é do Roberto Juarros. Juarros. Este livro é uma entrevista, é Diálogos com Guilherme Boido. O nosso querido Roberto é um poeta argentino, foi também professor na universidade, e então o título é Poesia e Criação, e ele fala sobre poesia. São feitas algumas perguntas ou lançados alguns desafios e são os seus pensamentos acerca disso. Eu vou começar pelo primeiro. É quase como um questionário Proust. Exatamente. Nós agora andamos sempre com o questionário Proust atrás, não é? Eu gostei muito desta resposta que ele deu. A pergunta é a seguinte: talvez possamos iniciar esta conversa resgatando alguns traços fundamentais do que chamamos poesia moderna, a partir da sua perspectiva pessoal. Em primeiro lugar, é possível definir a poesia? Resposta: há na tradição do budismo zen uma anedota atribuída a Basho, com que talvez possa responder à sua pergunta. Tenho explicado o zen toda a minha vida, confessou uma vez Basho, e, no entanto, nunca consegui compreendê-lo. Mas, disse o seu interlocutor, como pode explicar algo que não entende? Oh, exclamou Basho, também isto terei de te explicar? Definir a poesia é uma impossibilidade, uma utopia, algo que não se consegue fazer. Perguntaria, pode-se definir a vida? Pode-se definir a morte, a música, o amor? Sonho com uma definição. Talvez tenha sido isto que Novalis quis dizer, que a crítica da poesia é um absurdo. Não foi em vão que no século XVIII o padre Feijó, a referir-se à poesia, falava desse não sei o quê. E recentemente Pedro Salinas dizia: todo comentário a uma poesia refere-se a elementos periféricos, estilo linguagem, sentimentos, aspirações, mas não à poesia em si. A poesia é uma aventura em direção ao absoluto, quer dizer, a explicação para o que não se entende. Neste caso, a poesia só será possível através de um único caminho, a criação. A criação só é explicável pela criação, assim como o amor só é explicável, compreensível ou atingível pelo amor. Basho vivia o zen, criava-o diariamente, criava-o nessa dimensão do espírito que busca o absoluto. E há algo que os textos não referem, mas que sabemos. Basho foi também um dos maiores poetas do seu tempo. A única forma de receber uma criação, escreveu uma vez, é criá-la novamente. Talvez criar com ela. A tradução deste livro é do Ricardo Ribeiro, o desenho é da Catarina Domingos é das edições. E a edição é muito bonita, Edições Senhor Teste. É linda, linda, linda. Esse formato é maravilhoso. E depois tem aqui este postalzinho no meio, olha que lindo. Com algumas frases. Sabes que, à semelhança do que acontece com a chamada música clássica, erudita, séria, em que nunca se encontrou uma definição, uma caracterização consensual, eu acho que muitos poetas, muitos ensaístas e não só, andaram atrás de uma definição de poesia. Exatamente. E nunca conseguiram encontrar, porque é tão ampla, tão abrangente, consegue transportar em si tantos elementos que são também comuns a muitas outras áreas da cultura, da arte, e quando falo na arte, falo da música, por exemplo, e da pintura, sim, não é? Sim. Que não é vulgar encontrar uma grande dificuldade
nessas mesmas definições por parte até de grandes autores universais. Exatamente. Eu já tinha trazido um texto do Gustavo Adolfo Becker, em que ele começa a dizer, perguntaste-me o que é poesia. Entretanto, ele fala lá muito sobre o que será e depois termina. A poesia és tu. Ou seja, Obrigado. é difícil definir. Obrigado, não sabia. É difícil definir algo que que faz parte de nós também, não é? Nós que vivemos com a poesia, por assim dizer, é como definir o amor, não se vai definir verdade. o amor. É senti-lo, é vivê-lo. Olha, Cláudia, eu trouxe... O que é que vais viver poeta, agora? É um poeta completamente marginal. Marginal não, ele foi marginalizado, que é diferente. Ele passou mais de 40 anos, ou cerca de 40 anos, também num hospício. Como era comum. Na casa de saúde, chamada Casa de Saúde do Telhal. Ali lá para baixo, para as bordas de Lisboa, não é? Quando as pessoas eram desagradáveis ao sistema. Porque um dia o pai encontrou, com 20 anos, ou 20 e poucos anos, encontrou semi-pendurado pelo fio do telefone na sua casa, não é? Quando regressou. E assustadíssimo, levou no dia seguinte ao Hospital Miguel Bombarda, em Lisboa, e, enfim, traçaram-lhe o destino com os eletrochoques e não só, não é? E acabou por morrer em 2005 de ataque cardíaco, exatamente nesse mesmo hospício. Ele nasceu em Évora e foi amigo de infância de três personagens muitíssimo importantes no mundo das artes plásticas, que foi o Joaquim Bravo, o António Palolo e o Álvaro Lapa. Okay. E foi exatamente pelo desaparecimento sobretudo do Joaquim Bravo e do Palolo, que ele acabou por dizer que se sentia cada vez mais só e criou assim algum abandono. Há 2 livros dele publicados, este que eu trouxe hoje, O Ar da Manhã, e também As Dioptrias de Elisa. O Ar da Manhã reúne 4 projetos de edição que não chegaram a conhecer a luz do dia e que foram reunidos pela Assírio Alvim neste volume. Eu trouxe aqui este poema de antes de manhã no jardim, agora de manhã no café. Resta-me dizer que, provavelmente, este café poderia ter sido o célebre Café Gelo, por onde passaram, muito mais tardiamente do que em França, não é? E até do que noutros países, uma das gerações dos poetas surrealistas. Dantes era de manhã nos jardins, agora é pela manhã nos cafés. 10 coisas mais dão para este pé. O passeio, que também é. A motorizada ali ao pé. A carreira dos transportes, uma inspiração do ar virando sargento até ao norte. Uma conversa a escutar, porte, trabalhar, sorte ou azar nos negócios. Quem fica em casa e tem só ócios. E, finalmente, o que eu digo, os ossos dos cadáveres já mortos. Quer dizer, mas, de entre ainda hoje em pista, o jeito do passeio do jardim e a parte da manhã no café, ainda há note-se, por exemplo, no meio e por equiparação de todas as partes, uma visita à sé. Mas no café, em vez de ir ao jardim, no café, passar a manhã no café, é bem bom. Agora, ultimamente, consente muito tempo a sós. Tem voz de 3 ou 4 horas consecutivas até às migas do almoço. E posso afirmar, é uma maneira de trabalhar. Bebendo café, se houver, gastar dinheiro, negócios em rendas de casa, escrever poesia, pendurar um comboio ou um trem por uma asa, nostalgia, razão de estar em casa e bonomia em tudo há agora, ultimamente, nos cafés. Cá está, é que o café é agora, ultimamente, para a gente repousar,
para a gente constar, para a gente respirar. E frequente é ouvir dizer-se que até é ser-se demasiado otimista com o que o café insista. Otimista porque, nestes tempos de lista quase final, os lampos ouvidos de metal dos cafés abrangem tudo à vista e a desnudo põem em pista a distração e, na minha opinião, vá lá, com um cafezinho no café não está má a ideia que é por cá bem passar a vida com um horário, trabalhada e cumprida a precário, tipo de homem ou mulher que comem por não saber. O António Gancho, Eu já tinha espreitado. um éborense de raiz. Muito bom. Vale a pena rever António Gancho. Conheces? A Ana Arendt. Conheço. Olha, também Estive a é ler um texto, é um volume pequenino que reúne 3 ou 4 ensaístas, filósofos, Sim. etc. Um deles é o Bertrand Russell. Não me recordo, creio que é o Ortega y Gasset. E a Hannah Arendt. Também é uma edição Senhor Teste. A tradução é do José Aigner, não sei se é assim que se diz, e os desenhos, que não estão só na capa, estão também no livro, é da Isabel Barahona. Ela nasceu nos Estados Unidos, é judia, não é muito comum termos acesso à poesia dela, porque é mais conhecido, como tu disseste, mesmo as crónicas, os seus pensamentos, os seus ensaios, aliás. Mas o Senhor Teste foi buscar estes poemas e traduziu-os. Eu escolhi este que está aqui marcado. Ela foi uma voz extraordinariamente lúcida Foi. contra os totalitarismos. Pois foi, por isso é que eu a trouxe. Maldição. Enganas-te quando queres reconhecer-me em cada mulher. Em vão me nomearás em cada figura. Em toda a distância desejaste proximidade. Em todo momento de calma estremecerá a tua mão. Assim será a ação final. Separados no infinito. Nem amanhã, nem ontem, nem hoje. Aqui, no mais próximo, tudo se transformou em fluxos e refluxos que aguardam para sempre os túmulos vazios do além. Resposta. Enganei-me ao acreditar reconhecer-te em cada mulher. Em vão te nomeei em cada figura. Em toda a distância te desejei perto. Em todo o momento de calma estremeceu a minha mão. Mas quando o fim chegou, não voltei a lembrar-me de ti. E se o futuro sem ti se tornar estéril, então regressarei para me afogar. Sabes que a poesia dela não é a vertente da sua obra, Não, que é uma não obra é. imensa, E por isso é que eu a trouxe. mais conhecida. Eu sei É curioso. E por isso é que o Senhor Fizeste muito Teste bem. pegou Deixa-me- nestes poemas. Eu, se puder, ainda leio mais outro Muito dela. Por isso é que o Senhor Teste, a editora, pegou nestes poemas e trouxe-os à luz do dia, porque não é muito Gosto conhecido. imenso. E é uma edição recentíssima. Saiu agora por Muito estes bonito. dias e estas editoras pequenas que nos cercam, de algum modo, estão a fazer um trabalho excelente, a ir buscar autores que não são tão conhecidos de algum modo. Exatamente. Ou são, mas noutras vertentes, noutras áreas, como é o caso da Ana. É mais fácil dizer Ana. Hannah. Então, eu hoje também trouxe este autor Um grande... de que gosto muito e grande que poeta. nasceu em Angola, portanto, na Contracosta, Sim, na Contracosta, na tua é Contracosta, em 1968, é antropólogo social. É quase meu conterrâneo. É Éramos antropólogo vizinhos. social e é um belíssimo poeta, tem uma obra já bastante vasta É maravilhoso. e está publicado em diversas antologias e traduzido até para diversas línguas. Eu vou ler este... Adoro este, sobretudo pelas imagens
que me remetem também para alguns momentos da minha infância e adolescência. A luz incendeia as garrafas de vinho tinto. A luz incendeia as garrafas de vinho tinto expostas na montra, frente às mesas. Reparo numa. Envolve a um pano vermelho que confere ao ilusório rubi do vidro e a tudo o que o cerca um luxo discreto. A imagem invertida da rua. Um isómero do indefinível. Uma simetria estudada. A móvel imagem projeta-se no fundo da garrafa. Transforma os objetos e os corpos em ciladas de luz. Conversava com o Vítor e com a Sara neste café de esquina que nos acolhe por estas tardes onde se anuncia a intransigente memória que nos leva até à solidão do corpo que a contém ou aos seus limites, que são sempre, afinal, o lugar onde se intila o diálogo, a trocada voz humana, a sua passagem, o seu tributo. A luz muda ciclicamente, como os sentimentos que desvela. Transmite-nos a perfeição do que está fora deste café de esquina, cheio de um terno bulício que nos atira para as palavras que salvam, fazem esquecer. Transmite-nos a imperfeição do que está dentro, do que possivelmente se situará, não neste fundo de garrafa deitada sobre um pano vermelho que confirma as mais elementares leis da ótica, mas num outro espaço que não o da rua, dos seus anónimos progressos, de autocarros e transeuntes que seguem o percurso do vidro para desaparecerem sufocados pela rubra luz. Como o sangue da vida. Um espaço sem imagens, um corpo sem memórias, uma voz retalhada, conduída e anónima. Vigilantes, os meus sentidos negam tudo o que está fora, para lá desta mesa onde nós, condenados a balbuciar eternamente, nos interrogamos sobre a imagem invertida, o espelho do rigor anulado na luminosa embriaguez. Luís Quintais. É outro nome que é bom ouvir de novo. Parque junto ao rio Hudson. Pescadores pescando em silêncio nos rios do mundo inteiro. Condutores conduzindo às cegas por caminhos ao redor do mundo inteiro. Crianças vagueando, mães chamando. O mundo é magnífico. Por vezes, um par de amantes passeia-se pelo mundo. Pescadores pescando em silêncio nos rios até ao anoitecer. Condutores conduzindo às cegas por caminhos, apressando-se em direção à morte. Crianças felizes ao sol, brincando à eternidade. Por vezes passeia-se um par, tendo o tempo por companhia. Pescadores pescando em silêncio nos rios. O ramo desliga-se, solitário. Condutores seguindo às cegas por caminhos sem descanso até ao descanso. Crianças brincando, mães chamando, quase à eternidade. Por vezes, passeia-se um par, carregando o peso dos tempos. Ana Arendt. Ana Arendt. É difícil. Pequenino. A tristeza é como uma luz acesa no coração. A escuridão é como um esplendor que ronda a nossa noite. Não temos mais de acender a pequena luz do luto para encontrar o caminho de regresso a casa, atravessando a longa e vasta noite como se fôssemos sombras. Bosque, cidade, rua e árvore estão iluminados. Bem-aventurado aquele que não tem pátria, porque a terá em sonhos. Pois, está aí alguma da filosofia e também da filosofia política da própria Hannah Arendt. É tão bonito, não é? É lindíssimo, é. Olha, não me coibo de ler um segundo poema do Luís Quintais. Este chama-se A Lição do Mestre. Neste final de tarde resolvi recomeçar a escrita. Tinha um romance James a meu lado e o verão que contaminava as suas páginas vinha iluminar os objetos do meu pensamento. Nesse território onde se procura a unidade e a suspensão do tempo, algumas imagens afluíam céleres a impedir a celeridade da escrita. E se o verão contaminava as páginas de James, eu era contaminado por elas, até que a distância se impunha entre mim e a lição do mestre.
Ao abandonar o romance, com uma intenção romanesca a dirigir a impetuosidade dos primeiros versos, recordo o príncipe, que sonâmbulo vagueia desatento ao brilho das londrinas ruas que declina e que, sonhando a sua caça, a captura coroada de êxito, gentilmente se descobre presa da vocação museológica de um homem. E a escrita torna-se então coisa de pequena monta, ao lado das armadilhas que nos desarmam. E a escrita é apenas um modo de fecharmos o dia, tão grave como o outro qualquer, leve como o outro qualquer, facilmente refutável como o outro qualquer, ininteligível esboço de um sofrimento sem drama, sem sombra que na mente se abra e subitamente no corpo doa, substituindo-se às lentas, tranquilas, abandonadas páginas de James. Eu acho que ainda tenho tempo para ler mais um poema desta querida Ana, do Sr. Teste. Vou ler a Canção Noturna. Os dias limitam-se a passar, fazendo com que o nosso tempo passe. A noite muda nos revelará perpetuamente os mesmos sinais obscuros. Sempre terá a noite de dizer o mesmo, perseverando na mesma nota. Inclusive é depois de termos ousado coisas novas, seguirá mostrando unicamente o que fomos. Amanhã tenta ruidosa e ignota, e rompendo o olhar turvo e mudo, leva-nos de regresso com as suas 1000 novas angústias ao colorido dia. Mas as sombras baixaram para fechar com recato dia. É então que nos deixam arrastar por rápidas correntes e longas costas. A nossa pátria são as sombras, e quando desfalecemos profundamente, aguardamos um leve consolo no vasto reduto noturno. Tendo esperança, podemos perdoar todo o horror e toda a angústia. Os nossos lábios tornam-se mudos e rompe o dia sem fazer ruído. Muito admiro a capacidade que muita gente teve para perdoar os crimes mais atrozes e mais abjetos. É que se vai tendo, não é? Não tenho essa capacidade. Não Este tenho. livro azul também era bonito. Talvez para uma outra